Famílias de Ribeirão e Sertãozinho enfrentam problemas com a falta de cuidadores e professores de apoio nas escolas. Crianças com deficiência chegam a ficar afastadas das aulas por incapacidade de frequentar o ambiente sem o auxílio que é garantido por lei. Todo ano é a mesma coisa. Uma luta para o Luiz, que tem um filho na rede municipal de ensino de Sertãozinho, conseguir o acompanhamento de um profissional especializado em sala de aula. O menino hoje tem 9 anos e sofre com o espectro autista e não consegue frequentar as aulas sozinho. Como que você começa a aula sem um professor? O professor de apoio é necessário para essas crianças. E ele tem toda a recomendação médica para a criança ser amparada. Mas a resposta da administração pública da cidade é de que a família tenha paciência. Esperar mais 15 dias, aí daqui 15 dias esperamos mais 15 dias. Quando vê lá, já passou meio ano. E vocês acreditam que o aprendizado do seu filho acaba ficando prejudicado? Sim, acaba ficando prejudicado, porque ele é uma criança que tem como sim aprender, ser uma criança normal, mas precisa desses cuidadores para estar desenvolvendo. Em Ribeirão Preto, o Gustavo tem faltado às aulas na escola municipal que frequenta. Sem o acompanhamento do professor em sala, a mãe não tem segurança de que ele, que também sofre de autismo, consiga frequentar o ambiente. Precisa sempre ter alguém supervisionando, porque eles não gostam, os autistas em questão não gostam de ser tocados, né? Então a gente tem uma preocupação com respeito a isso, né? Eles não machucarem as outras crianças e não serem machucados, né? O professor de apoio pedagógico para o dia 10 de fevereiro e os cuidadores para o dia 20 tinha sido uma promessa da prefeitura para as famílias das crianças com deficiência, mas isso não aconteceu. Agora eles vão recorrer à promotoria. O que pode ser feito, né? E qual é a data, novamente, que eles vão prometer isso para nós, né? E ver se vai ser cumprido dessa vez, né? Porque as crianças dão desde o dia 5, sim, para a escola. Além do filho dela, que tem 8 anos, vários outros com deficiência na rede municipal estão enfrentando dificuldades. É direito por lei, inclusive o Gustavo tem liminar judicial, que a gente comprovou na justiça com laudos médicos que ele precisa desse amparo. A lei federal prevê que haja um profissional capacitado para cada aluno deficiente em sala de aula. Isso não muda de cidade para cidade, independente de qual órgão que administre a escola. A legislação atual, que é de 2015, ela traz a obrigatoriedade para o município, o estado, qualquer ente do poder público que tenha o ensino regular na sua esfera de competência, de manter um profissional de apoio para ficar cuidando da criança portadora de necessidade especial ao longo do período que ela estiver na escola, seja para se alimentar, para se transportar, ou inclusive o profissional especializado para suprir necessidades cognitivas do desenvolvimento dessa criança. A escola que não cumpre essa medida pode ser acusada de negligência. O próprio Estatuto da Criança e Adolescente traz que ela está numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. E a ausência do profissional adequado vai interferir nesse desenvolvimento, ou seja, a criança não vai atingir o seu potencial máximo. Thaís Mantoani para o Jornal da Clube. Procurada pelo Jornal da Clube, a Prefeitura de Sertãozinho não se manifestou. Já a de Ribeirão Preto disse que tem professores de atendimento educacional especializado e que está contratando mais 25. Reforçou também que, a partir desta semana, 330 profissionais de apoio vão assumir as atividades na rede da educação municipal. Agora, ao vivo, Gislene Lopes traz mais informações. Gislene. Se a gente pode entender essa situação como um descaso com a educação e principalmente com as crianças com deficiência. Para falar mais, a gente conversa com a advogada Samira Fonseca. Doutora, se as prefeituras conhecem a demanda para crianças com deficiência, por que demoram tanto para colocar profissionais para atuar nas escolas? Boa tarde. Boa tarde. O que acontece essa situação todos os começos de ano letivo. A gente vê
que diversas famílias têm uma dificuldade de entender que essa criança que está sendo matriculada, ela precisa buscar, junto à secretaria da escola, uma matrícula que a gente fala de aluno de inclusão. Seria o primeiro passo para que esses alunos não virem fantasmas dentro das secretarias da educação, dentro das escolas. Então, um conselho que eu dou aí é que os pais busquem as suas secretarias das escolas dos seus filhos e coloquem a par todas as dificuldades que essa criança tem, né, junto com um laudo médico, uma recomendação médica de como que essa criança tem que ser incluída, e a partir daí, então, a gente pode mais firmemente conseguir garantir o direito dessa criança na inclusão, naquela escola, naquela sala de aula e naquele ambiente de educação. E com isso a escola é obrigada a oferecer o professor. Obrigada, existe lei, a gente pode até invocar aí a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Lei Berenice-Piana de 2012 e a tão recente nossa Lei de Inclusão, a Convenção Internacional do Direito da Pessoa com Deficiência, que foi aí assinada em Nova York. Então, é uma gama de legislação federal, estadual e municipal que protege o direito dessa criança em estar regularmente inscrita nas escolas e estar frequentando uma sala de aula competente à sua idade e ter aí o suporte do professor de apoio e até mesmo do cuidador, que o cuidador vai ser aquela pessoa que vai estar mais fora de sala de aula. Mas para que ele acompanhe todo o currículo em igualdade com as demais crianças, ele precisa sim do professor de apoio que vai fazer toda a adaptação desse material escolar. Doutora, quando não há esse atendimento, o problema vai contra a ideia da inclusão e de toda a luta pelo direito da pessoa com deficiência? Totalmente contra, porque se a gente pensar que a educação é a base de toda a formação de uma pessoa, que ela vai ter que acompanhar transversalmente essa pessoa até a faculdade ou até uma formação profissional, se a gente não garantir que nessa base ela tenha a alfabetização correta e a sua formação, nós não vamos ter condições de colocar essa pessoa posteriormente no mercado de trabalho de uma forma digna. Então, a gente pode entender aí que nós estamos violando diversos artigos da Constituição Federal. Sobre as consequências que a doutora disse, eu perguntaria ainda qual o impacto da falta do acompanhamento no desenvolvimento dessas crianças. Nós podemos falar desde problemas psicológicos, porque muitas dessas crianças, as quais não recebem esse suporte do professor de apoio, elas são obrigadas a ficar em casa. As famílias dessas crianças têm que, às vezes, acompanhar esse aluno em sala de aula, ficar o período escolar todo ali esperando para que essa criança, se por acaso acontecer alguma coisa, a escola não tem lá condições nenhuma de atender às necessidades desse aluno, ter que ir lá trocar uma fralda do próprio filho. E o que a gente vê é transferência da obrigação que seria do Estado e do município, ou seja, do poder público, para as pessoas, para os pais, para os familiares desses alunos. Então, a gente vê aí não só um prejuízo para a pessoa com deficiência, para este aluno, a gente vê um prejuízo social, porque esse pai fica economicamente dependente, né, até mesmo do Estado, a gente pode pensar aí no BPC, e essa criança fica aí à mercê da boa vontade de quem está ali, dos diretores ou dos professores da escola. Doutora, passa a ser um descaso com a educação e com a dignidade desses alunos? Totalmente. A educação fica sucateada, esses alunos não aprendem nada, às vezes eles ficam em salas de aula. Os que são mais quietinhos, vamos dizer assim, eles viram um vaso no canto da sala, e os que têm uma dificuldade maior de participar ali daquelas atividades que estão sendo propostas, tanto dentro quanto fora de sala de aula, se transformam em crianças agressivas, porque não tem uma orientação correta. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação no Jornal da Clube. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. É com você, Pucci. Até já, Gislene.